nesse tempo que nós lembramos que um dia lá na cruz, Jesus veio, e como ministrei ontem, o Cordeiro de Deus, Ele foi sacrificado por nós, e hoje Ele está vivo para te abençoar. Assim como você está sentado, coloque a sua mão na região do seu coração. Feche os seus olhos. O nosso passo de fé hoje é: Jesus restaura o teu presente. Prepare o teu coração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, que podemos estar neste lugar, Senhor. Nós sabemos que Tu podes fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós reconhecemos que quando termina a nossa força, aí começa o Teu poder ilimitado para nos abençoar. Espírito Santo, Tu és o agente dos milagres, Tu és aquele que gera a vida, Tu és aquele que opera os milagres, Tu és o agente do poder. Espírito Santo, venha neste lugar, com uma unção em dobro, e manifeste a glória de Deus neste lugar. Toque em cada vida que aqui está, toque em cada pessoa que aqui está, para que haja, meu Deus, uma mudança de tal forma, que a vida desta pessoa seja conhecida com o antes e o depois desta noite. Queremos, Senhor, ver a Tua mão agindo, queremos ver a Tua sabedoria fluindo, queremos a revelação da Tua palavra, queremos a manifestação do Teu poder, para, meu Deus, tocar neste homem, nesta mulher, nesta família e nesta causa que aparentemente está perdida. Haja, Deus, nós pedimos e nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga graças a Deus. É muito importante você entender o que aconteceu há 2000 anos, lá na cruz do Calvário. Hoje nós estamos, o nosso segundo passo é: Jesus restaura o teu presente. Eu quero trazer uma resposta. Estávamos conversando, eu e a pastora, e a pastora disse: amor, seria tão importante se você explicasse para as pessoas o que aconteceu com Jesus no tempo que Ele foi morto na sexta-feira até o domingo da ressurreição, que Ele foi sepultado. Sabe por quê? Porque Jesus disse, e eu quero rapidamente falar sobre isso, é uma palavra de ensinamento que eu quero dar para você, de conhecimento. Lucas capítulo 23, versículo 43. Eu quero começar com esta pergunta para você. Olha só. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Como? Se Ele morreu na sexta-feira, e Ele falou isso quando estava crucificado, e Ele falou isso para um dos ladrões que estava crucificado também, que fora condenado e que estava ao lado de Jesus, mas que creu. E Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque nós sim merecemos morrer na cruz, mas Tu és aquele que é justo. Se lembre de mim quando entrares no teu reino. E olha a declaração que Jesus fez: hoje você estará comigo no paraíso. Como? Se Ele ressuscitou no domingo,
e ele morreu na sexta-feira. Como ele declara dizendo: hoje você estará comigo no paraíso. O que a Bíblia fala sobre isso? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda, são coisas, detalhes, que quando Jesus chega na tua vida, Ele nunca chega atrasado. Ele chegou na vida daquele ladrão, que estava condenado à morte por ser ladrão, na hora da morte do ladrão. Jesus não chegou atrasado, Jesus chegou na hora certa. Então Jesus nunca chega atrasado. E quando Jesus chega na nossa vida, é 100% a certeza que, se crermos nele, Ele vai restaurar o presente, Ele irá nos abençoar. Jesus perdoou esse homem, ele foi salvo. Jesus disse: hoje você vai comigo para o paraíso. Quer dizer, Jesus veio para restaurar a humanidade, salvar a humanidade. Veio para tirar as pessoas da escravidão e levá-los a uma vida maravilhosa com Deus. E então Ele vai realizar o ato da redenção, como foi feito, e eu falei ontem, lá no Egito. Aquele cordeiro que foi morto e que ungiram os umbrais das portas. Jesus é o cordeiro de Deus, e Ele vai restaurar, dar a oportunidade, e Ele diz: hoje você vai comigo para o paraíso. Por quê? Como? O que a Bíblia fala sobre isso? O que Jesus fez quando Ele morreu e disse para o ladrão: hoje você vai comigo? O ladrão morreu, Jesus morreu, e Jesus restou só no domingo. O que a Bíblia fala que Ele fez durante esse tempo? Deixa eu mostrar para você. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez delas um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Lá na cruz, Jesus quebrou com o poder espiritual dos demônios que agiam no mundo, que prendiam os homens, e não havia como os homens escapar, só Jesus podia dar a libertação. Numa outra tradução, na minha Bíblia, diz assim: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros ao seu desfile de vitória. Esse foi o ato da morte de Jesus na cruz: vencer o mal, vencer o diabo, vencer os principados, vencer os espíritos malignos, para dar oportunidade para que a tua história seja escrita de uma maneira diferente. Sabe por quê? Porque tem muita gente doente que vai no médico e o médico não encontra doença, porque a origem é uma origem no mundo espiritual, demônios, espíritos. Tem muita gente qualificada para ter sucesso, mas vivem uma vida frustrada e uma vida derrotada. E a pessoa se questiona, dizendo: por que nada dá certo na minha vida? Por que eu não consigo alcançar o objetivo que eu tenho a capacidade e que eu poderia alcançar? A pessoa nem sabe que ela está presa por forças malignas, que prendem, que amarram. Quantas pessoas você já viu que a pessoa tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada?
Aquela pessoa que tem um vício, ela abandona a família, ela abandona uma carreira, ela abandona a faculdade, ela abandona os sonhos, ela abandona a empresa. Quantos empresários você já viu em reportagens, que tem um entrevistando, ele está lá na Cracolândia, ele está lá fumando crack, e a pessoa vê, quem você? Não, eu sou advogado. Não, eu era empresário, eu era assim, eu tinha minha empresa, mas o crack me trouxe aqui. E a pessoa está lá sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem escovar os dentes, sem cortar a barba. Ele é um escravo, porque são forças malignas que entram na vida da pessoa que não tem Deus e dominam. A Bíblia diz que na cruz, Jesus restaurou um ladrão, porque Jesus, ele apaga o passado e ele restaura o presente. Ele não depende de como está a tua vida, ele não depende do que você já fez no passado, ele não depende se você é bonzinho, se você é mau, se você tem falhas ou muitos defeitos, ou se você acha perfeito. Deus não depende de quem você é, de como você está e das circunstâncias que você está. Ele depende da tua fé, se você crê na obra que ele realizou na cruz, que foi o que o ladrão fez. Ele disse: Senhor, se lembre de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje eu estou quebrando o poder do diabo, hoje eu estou expondo publicamente a vergonha, os principados, as hostes da maldade, os espíritos das trevas. Eu estou expondo a vergonha e eu estou triunfando sobre eles, e hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Olha só, o apóstolo Pedro escreveu uma coisa muito interessante. 1 Pedro 3, versículo 18 a 20. 3. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Atenção, deixa aqui na tela esse versículo. Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Ele não vai sofrer de novo, ele já fez, está consumado. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi, presta atenção, e pregou aos espíritos em prisões, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro disse o seguinte, resumindo: quando Jesus morreu na cruz, que ele disse: hoje você estará comigo no paraíso, e levou aquele com ele, e Jesus foi para as partes baixas, inferiores, e pregou aos espíritos em prisões. Primeiro Jesus venceu as potestades, Jesus venceu os demônios, venceu os principados. Por isso que diante do nome de Jesus todos os demônios têm que obedecer, diante do nome de Jesus todo o mal tem que sair. Eu me lembro da vez que trouxeram um louco varrido em um carro, num culto de sexta-feira, e era uma igreja que tinha como assim, não era tão grande como esta, mas tinha o corredor, o povo de um lado, o povo do outro, e o mezanino, estava tudo lotado, na parte de cima, na parte de baixo. E era no final do culto, parou uma picape na frente da igreja, e trouxeram um homem, 6 homens seguravam aquele louco, e ele era uma pessoa que ficava totalmente fora de si, e ele ficava 2, 3 dias correndo no mato, andando no mato, se cortando com pedra, e trouxeram aquele homem. Quando colocaram ele na porta da igreja, todos sentiram aquela força negativa, aquele fluido do mal. Todos perceberam aquilo. E trouxeram ele, aqueles homens fortes, seguravam ele.
e eu era um jovem pastor, e eu disse: soltem ele. E aquele homem que estava do lado diz: não dá, pastor, ele quebra tudo, ele é um louco. Eu disse: onde Jesus está, o mal não tem poder. Solte ele, em nome de Jesus. E eles obedeceram. Quando eles soltaram, aquele homem olhou para a porta e quis correr, mas ele não conseguiu dar 2 passos, ele caiu. Eu não o conhecia, eu não fiz esforço nenhum, eu somente fiz uma declaração: que diante do nome de Jesus todo mal tem que sair. E aquele homem se assentou, e fazia 2 dias que ele estava fora de si. Ele, de quando em quando acontecia aquilo, e ele perguntou: aonde eu estou? Eu disse: o senhor está aqui na igreja? Ele disse: eu estou com sede. Arrumaram uma cadeira, ele se assentou, deram-lhe água. Aí eu soube da história dele. Ele disse, aí o pessoal da família: o senhor pode ir na casa dele? Eram uns 40 quilômetros no interior. No sábado eu fui lá, tinha mais de 200 pessoas, lá numa colônia no interior, que eles queriam conhecer aquela pessoa que libertou o louco varrido. E eu cheguei lá, e todos eles estavam olhando para mim com os olhos desse tamanho assim. E eu disse: não olhem muito para mim, eu vou apresentar para vocês aquele que libertou esse homem. Foi Jesus, ele está vivo, ele venceu o diabo lá na cruz do Calvário, e ele tem o poder, ele destronou Satanás, ele destronou o inferno. A Bíblia diz que Jesus foi, e lá no cativeiro, no Hades, no lugar dos mortos, ele pregou aos espíritos em prisões. Ele não pregou para os mortos serem salvos, ele proclamou que aquilo que Noé anunciava nos dias do dilúvio se cumpriu nele, que ele tinha vencido o diabo. Ele pregou aos espíritos em prisões, aos demônios que estavam presos, e ele tomou o domínio, ele tomou a autoridade, ele tomou a chave da morte e do inferno. Só Jesus, olha o que Jesus declarou, só Jesus pode fazer isto. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Olha o que João falou. Jesus apareceu para João, e João disse assim: quando ouvi, caí aos seus pés como morto. E então ele colocou a sua mão sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, que quer dizer inferno. Eu tenho as chaves da morte e eu tenho as chaves do inferno. Que tremenda declaração. Gente, vocês não imaginam o poder, a capacidade. Você não imagina o que pode acontecer na tua vida, se você crê realmente em Jesus. As pessoas conhecem a história de Jesus. Tem muita gente que carrega um crucifixo no peito. Tem muita gente que chega nesta época. Eu não estou fazendo uma crítica. Eu quero que você saiba que eu quero ensinar você uma verdade que eu tenho vivido há muitos anos. Quantas pessoas que nesta época, elas ficam na época da quaresma, né? É 40 dias quaresma? 40 dias, ela não bebe, ela não fala palavrão, ela se cuida,
Na sexta-feira não come carne, não é pecado. Mas daí quando chegar no domingo, sai da frente, bebe todas, aí volta a velha vida, não muda nada, e a vida continua uma desgraça. E a pessoa conhece a história de Jesus, tudo certinho. Nasceu da Virgem Maria, isso eu já ouvi. Jesus fez milagre, isso eu já ouvi. Jesus morreu na cruz, isso eu já ouvi. Ele ressuscitou, eu já ouvi. Mas ele está muito longe de mim porque eu não o conheço. Não, 1000 vezes não. O apóstolo João, ele teve uma visão de Jesus ressuscitado. E Jesus ressuscitado não era como aquele frágil homem da cruz. Era glorioso, o rosto como o sol, os seus pés como bronze polido, seus olhos como fogo. E quando João viu aquela imagem daquele homem glorioso, ele disse: eu caí aos seus pés desmaiado, como morto. Sumiram as minhas forças diante da glória de Jesus. Olha, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Olha o que Jesus declarou. E João disse: ele colocou a mão direita sobre mim. Primeira coisa que Jesus disse: não temas. 366 vezes está escrito na Bíblia: não temas. Cada dia do ano, Deus fala para mim e para você: não temas. Não tenha medo. Você não está sozinho. Não tenha medo. Existe esperança para a tua vida. Não tenha medo. Eu posso restaurar o teu presente. Não tenha medo. O mal vai sair em meu nome, Jesus está dizendo. Não tenha medo, porque você que está doente pode ser curado. Jesus garantiu isso lá na cruz. Não tenha medo, porque Jesus pode te libertar. Não tenha medo, porque você pode ter um novo começo. Não tenha medo, porque o passado vai ser esquecido, vai ficar para trás e nunca poderá te perseguir. Não tenha medo. Jesus disse para João: não temas. Eu sou o primeiro e o último. Não tem outro. Esquece. Não tem outro. Esquece, não se iluda. Não se iluda. Não há nenhum outro nome. A mídia vai encontrar agora. Em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro nome há pelo qual nós possamos ser salvos. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Olha aqui, ó. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Ser salvo. Ser salvo. As pessoas precisam ser salvas. Ouvimos o testemunho do irmão. Se você tivesse morrido de moto, será que você estaria salvo? Não, né? Ele está dizendo não, porque ele não estava preparado. Você nunca vai ser salvo, porque você é bonzinho. Não existe ninguém bonzinho. Jesus muda a nossa vida e nos deixa bom. Só Ele muda a nossa vida e nos deixa bom. As pessoas precisam ser salvas. E o diabo engana, porque o diabo engana da seguinte forma:
Eu fiz uma entrevista uma vez em São Miguel do Oeste com pessoas bem de idade. E se o senhor morrer, como é que vai ser a sua eternidade? Não, eu pago minhas contas, não roubo, não faço mal para ninguém, está tudo certo. Errado. Em nenhum outro há salvação. Sabe por quê? Porque salvação só pode acontecer se o homem for perdoado. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Coloque aqui, Romanos 3:23. Se não me... Aqui, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, eu e você, todos pecaram. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Fala isso para a pessoa que está ao teu lado. Se você nunca pecou, você pode atirar a primeira pedra. Fala isso. Olha o segredo. Olha o segredo da vida. Olha o segredo da vida. Nós ouvimos o testemunho da nossa irmã. Ela disse: alguém me ensinou sobre o perdão. E eu levei minha família ao perdão. E Jesus curou meu filho. Jesus curou. Jesus curou. Perdão, salvação, em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens, nem no céu e nem na terra, pelo qual nós possamos ser salvos. Sabe por quê? Só Jesus nunca pecou. Por isso que o ladrão da cruz foi salvo. Senhor, lembra-te de mim quando eu entrares no teu reino. Eu mereço. Irmãos, eu sei que Deus está operando aqui. Eu sei que os nossos convidados vão entender o que eu estou falando, porque aqui nós não brincamos com o teu sentimento, nós não brincamos com a tua fé, nós não brincamos de religião. Não, a verdade liberta. Nós nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E qual é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Eu estive morto. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas estou vivo para todo sempre. Sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Eu estou seguindo o curso do Espírito Santo. O apóstolo Pedro está morto, ainda não ressuscitou. A mãe de Jesus, Virgem Maria, ainda não ressuscitou. O apóstolo João está morto, ainda não ressuscitou. O apóstolo Paulo ainda não ressuscitou. Todos os que morreram ainda estão mortos, estão aguardando o dia da ressurreição. Só Jesus ressuscitou. Só Ele está vivo. E só Ele pode dizer: eu tenho a chave, eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre o inferno, eu tenho todo o poder. Coloque aí, depois que Ele ressuscitou, Mateus capítulo 28, versículo 19, se não me falha a memória. Mateus. Então Jesus, aproximando-se deles, disse, depois que Ele ressuscitou, Jesus apareceu vivo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Todo o poder me foi dado no céu, e todo o poder me foi dado na terra. Irmãos,
Olha aqui para mim, que eu já vou concluir. Eu poderia continuar falando aqui, o Espírito de Deus está fluindo. Você pode lutar com as suas forças. Você vai até certo ponto. Você pode se qualificar. Ótimo, você deve fazer isto. Você pode desenvolver não só a tua capacidade intelectual, de conhecimento em certas áreas e assuntos que você atua. Você pode até desenvolver o poder da mente, do consciente, do inconsciente, que a parapsicologia fala dos poderes extrasensoriais. Você pode ter uma mentalidade muito clara de que você é um líder, de que você é o dono das tuas decisões. Mas eu quero que você nunca esqueça que se Jesus não estiver na tua vida, você estará sempre limitado e sempre vai faltar algo, e a tua vida poderá ser uma vida frustrada, e infeliz e incompleta. Saiba disso, porque eu vi muitos qualificados fracassarem. Eu vi muitas pessoas qualificadas secularmente, intelectualmente, financeiramente, com potencial tremendo, mas serem vazios e terem uma vida sem sentido, porque faltou aquele que é o Senhor da vida, aquele que venceu na cruz por nós, aquele que tem todo o poder, aquele que as faculdades não ensinam, porque na faculdade tu pode ouvir sobre Sócrates, Platão, sobre os grandes homens que marcaram em um determinado momento a humanidade. Você pode ouvir sobre os grandes líderes, os imperadores, os grandes políticos, os grandes estadistas, e ninguém fala de Jesus. Alguém aprendeu sobre Jesus na universidade? Não, porque o mundo que jaz no maligno é contra Jesus. Mas Jesus continua sendo aquele que tem todo o poder, que tem um nome que é sobre todos os nomes, e diante dele todo joelho terá que se dobrar, e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Hoje, Ele restaura o teu presente. Agora, que tal você abrir o teu coração para Jesus? Que tal você nem olhar para a pessoa que está do teu lado, e você no teu coração dizer: Jesus, venha na minha vida, Jesus, entre na minha casa, Jesus, entre no meu negócio, na minha empresa, Jesus, venha na minha profissão, porque nada dá certo, eu quero prosperar. Jesus, venha no meu casamento para ser restaurado hoje. Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor.